A palavra de Deus está repleta de promessas sobre caminhos abertos e proteção familiar. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Este versículo revela o segredo para ter portas abertas. Confiar completamente em Deus, em vez de depender apenas da nossa limitada compreensão. Quando reconhecemos o Senhor em cada decisão, em cada passo, em cada escolha, Ele pessoalmente se encarrega de aplanar o nosso caminho, de remover os obstáculos, de criar oportunidades onde não existiam. E quanto à família, o Salmo 121, versículos 7 e 8 declara: O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que promessa formosa! Deus não apenas nos protege, mas guarda cada membro da nossa família, vigia cada saída e cada entrada, cuida de cada movimento desde este momento até a eternidade. Esta não é uma proteção temporária ou condicional. É uma guarda permanente e fiel do nosso Deus, que nunca dorme nem cochila. Começar o dia com esta certeza muda completamente a nossa perspectiva e enche o nosso coração de paz verdadeira que excede todo o entendimento humano. Vamos orar. Pai amado, Senhor dos céus e da terra, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã com corações gratos e necessitados. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que sem a Tua direção os nossos passos são incertos, que sem a Tua proteção estamos vulneráveis. Hoje viemos pedir algo que só Tu podes conceder, que abras os nossos caminhos e guardes as nossas famílias. Senhor, Tu conheces cada porta que está fechada na nossa vida, cada obstáculo que parece intransponível, cada situação que nos deixa sem saber que direção tomar. Pedimos que com o Teu poder soberano abras as portas que nenhum homem pode abrir. Que oportunidades surjam onde antes havia apenas impossibilidades, que soluções apareçam para problemas que nos atormentam há tanto tempo. Que caminhos novos se revelem quando achávamos que não havia mais por onde seguir. Senhor, remove os obstáculos que impedem o nosso progresso. Derruba as barreiras que nos limitam. Quebranta as correntes que nos prendem. Que nenhuma força das trevas consiga bloquear o que Tu preparaste para nós. Abre portas no emprego, na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, nos estudos, em cada área das nossas vidas. Pai, pedimos que dirijas os nossos passos neste dia, que cada decisão que tomarmos seja guiada pela Tua sabedoria infinita, que não sigamos os nossos próprios entendimentos limitados, mas que busquemos a Tua vontade perfeita em tudo. Se houver caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas que não são os Teus caminhos, fecha essas portas, Senhor. Protege-nos de nós mesmos, das nossas escolhas equivocadas, das nossas vontades egoístas. Queremos andar nas veredas que Tu preparaste, não nos atalhos que o mundo oferece. Senhor, dá-nos discernimento para reconhecer as oportunidades verdadeiras e sabedoria para rejeitar as falsas. Que não sejamos enganados por propostas que parecem vantajosas, mas que vêm do inimigo. Que o Teu Espírito Santo nos alerte quando estivermos prestes a tomar um caminho errado. Dá-nos sensibilidade espiritual para perceber a Tua voz acima de todas as outras vozes. Senhor, queremos caminhar contigo, passo a passo, dia após dia. Não queremos correr adiante de Ti nem ficar para trás. Queremos estar sempre no centro da Tua vontade perfeita para as nossas vidas. Pai querido, agora trazemos diante de Ti as nossas famílias. Cada filho, cada cônjuge, cada pai, cada mãe, cada irmão, cada pessoa que amamos.
pedimos que coloque sobre eles o teu manto de proteção, que os teus anjos acampem ao redor das nossas casas, guardando cada entrada e cada saída. Que nenhum mal se aproxime das nossas moradas, que nenhuma praga chegue perto das nossas tendas. Senhor, guarda os nossos filhos onde quer que estejam. Se estão na escola, protege-os de toda influência negativa, de más companhias, de perigos visíveis e invisíveis. Se estão na universidade, guarda a mente deles de filosofias destrutivas, de tentações que podem desviá-los do teu caminho. Se já são adultos e têm as suas próprias vidas, continua a protegê-los, Senhor. Que onde quer que estejam, sintam a tua presença, que tomem decisões sábias, que andem em integridade. Pai, protege os nossos cônjuges nos seus locais de trabalho. Guarda-os de acidentes, de conflitos, de tentações. Que voltem para casa em segurança, que sejam bem-sucedidos nas suas tarefas, que sejam testemunhas da tua graça onde estiverem. Senhor, pedimos proteção especial sobre os nossos pais idosos. Muitos deles estão frágeis, alguns estão doentes, outros já não têm as forças de antes. Pai, estende a tua mão poderosa sobre eles, dá-lhes saúde, dá-lhes ânimo, dá-lhes qualidade de vida. Que sintam o teu amor e cuidado em cada dia que vivem. Ajuda-nos a honrá-los como tu ordenaste, a cuidar deles com paciência e amor, a retribuir tudo o que fizeram por nós. Senhor, protege também os nossos irmãos e irmãs. Que haja união na nossa família, que o amor prevaleça sobre as diferenças, que o perdão seja mais forte que os ressentimentos. Desfaz as brigas antigas, cura as mágoas profundas, restaura os relacionamentos quebrados. Que a nossa família seja um reflexo do teu amor aqui na terra. Pai, guarda os nossos lares de toda divisão. Que o inimigo não consiga plantar discórdia entre nós. Que a paz de Cristo reine nos nossos corações e nas nossas casas. Que sejamos pacientes uns com os outros, que nos perdoemos rapidamente, que nos amemos incondicionalmente como tu nos amas. Senhor, protege as nossas famílias de toda enfermidade. Afasta de nós as doenças, as pragas, os vírus, as bactérias. Que a saúde reine nos nossos corpos, que o vigor seja renovado a cada manhã. Se alguém está doente, toca com o teu poder curador. Se alguém enfrenta um diagnóstico difícil, manifesta o teu milagre. Se alguém está em tratamento, que veja resultados positivos rapidamente. Senhor, tu és o Deus que sara, o Deus que restaura, o Deus que renova. Cremos na tua capacidade de curar qualquer enfermidade. Pai, protege também a saúde mental e emocional da nossa família. Vivemos tempos difíceis, onde a ansiedade, a depressão e o medo atingem tantas pessoas. Guarda a mente dos nossos familiares de pensamentos destrutivos, de angústias paralisantes, de medos irracionais. Enche-os com a tua paz, que excede todo o entendimento. Que durmam tranquilos, que acordem renovados, que vivam cada dia com alegria e esperança. Senhor, se alguém na nossa família está lutando contra vícios, liberta essa pessoa. Quebra as cadeias do álcool, das drogas, dos jogos, de qualquer dependência que escraviza. Pai amado, pedimos proteção financeira sobre as nossas famílias. Que não falte o pão de cada dia nas nossas mesas. Que tenhamos o suficiente para pagar as contas, para educar os filhos, para viver com dignidade. Senhor, abre fontes de provisão que ainda não conhecemos. Cria oportunidades de trabalho para quem está desempregado. Multiplica os recursos de quem está em dificuldades. Ensina-nos a administrar bem o que nos dás, a ser fiéis nos dízimos, a ofertar com alegria. Que o dinheiro seja uma bênção e não uma maldição nas nossas vidas. Pai, protege as nossas famílias de dívidas que sufocam, de compromissos financeiros que não podemos cumprir.
Dá-nos sabedoria para não gastar mais do que ganhamos, para poupar quando possível, para investir com inteligência. Livra-nos da ganância, do amor ao dinheiro, do materialismo que escraviza. Que busquemos primeiro o teu reino e a tua justiça, confiando que tudo o mais nos será acrescentado. Senhor, abençoa o trabalho de cada membro da nossa família, que sejam reconhecidos pelo seu esforço, que sejam promovidos no tempo certo, que tenham satisfação no que fazem. Senhor, pedimos proteção sobre os relacionamentos dentro da nossa família, que os casamentos sejam fortalecidos, que o amor entre marido e mulher seja renovado a cada dia. Onde há frieza, acende o fogo do primeiro amor. Onde há distância, aproxima os corações. Onde há conflitos, traz reconciliação. Que os casais orem juntos, que conversem com sinceridade, que se perdoem rapidamente. Pai, protege os nossos casamentos das tentações externas. Que nenhum homem ou mulher consiga destruir o que tu uniste. Que a fidelidade seja um valor inegociável, que a confiança seja cultivada diariamente. Senhor, abençoa a relação entre pais e filhos, que haja respeito mútuo, comunicação verdadeira, amor demonstrado. Ajuda os pais a educarem os filhos no caminho em que devem andar, com firmeza, mas também com ternura. Ajuda os filhos a honrarem os seus pais, a obedecerem com alegria, a aprenderem com a sabedoria dos mais velhos. Pai, protege os nossos filhos adolescentes nesta fase tão delicada. Guarda-os das más influências, das pressões dos colegas, das tentações próprias desta idade, que façam escolhas sábias, que tenham amigos verdadeiros, que construam um futuro sólido. Pai querido, pedimos proteção sobre a vida espiritual da nossa família, que cada membro conheça a Ti pessoalmente, que tenha um relacionamento íntimo contigo. Para aqueles que ainda não Te conhecem, abre os seus corações para receberem a salvação. Que o Teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. Que aceitem Jesus como seu Salvador pessoal e experimentem o novo nascimento. Senhor, para aqueles que já Te conhecem, mas estão afastados, traz de volta ao Teu redil. Restaura a sua comunhão contigo, reaviva a sua fé, renova o seu primeiro amor, que voltem a orar, a ler a Tua palavra, a congregar com outros irmãos. Pai, protege a nossa família dos ataques espirituais do inimigo, que nenhuma maldição tenha efeito sobre nós, que nenhuma feitiçaria nos alcance, que nenhuma inveja nos prejudique. Cobrimos a nossa família com o sangue precioso de Jesus. Declaramos que somos propriedade do Altíssimo e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, que a nossa casa seja um lugar de oração, de louvor, de leitura bíblica. Que o nome de Jesus seja exaltado dentro das nossas paredes. Senhor, pedimos que protejas a reputação da nossa família, que sejamos conhecidos como pessoas íntegras, honestas, trabalhadoras, tementes a Deus. Guarda-nos de escândalos, de situações vergonhosas, de comportamentos que desonrem o Teu nome. Se alguém falar mal de nós injustamente, defende a nossa causa. Se cometermos erros, dá-nos humildade para reconhecê-los e corrigi-los. Que a nossa conduta seja sempre irrepreensível diante de todos. Pai, protege a nossa família de acidentes. Guarda-nos nas estradas, nos transportes públicos, nas viagens. Que os Teus anjos nos acompanhem por onde formos. Se houver perigo à frente, alerta-nos. Se houver ameaças, livra-nos. Confiamos na Tua proteção constante sobre as nossas vidas. Senhor, pedimos proteção sobre as nossas casas. Guarda-nos de roubos, de invasões, de violência.
Que nenhum ladrão entre nas nossas moradas, que nenhum mal-intencionado se aproxime das nossas portas. Coloca anjos ao redor das nossas propriedades, que possamos dormir tranquilos, sabendo que Tu guardas a nossa casa enquanto descansamos. Pai, protege também os nossos bens, os nossos veículos, as nossas posses, não porque sejam mais importantes que as pessoas, mas porque nos ajudam a viver e a servir melhor. Senhor, pedimos que abras caminhos na educação dos nossos filhos, que tenham acesso a boas escolas, a professores dedicados, a oportunidades de aprendizado. Dá-lhes inteligência para compreenderem o que estudam, memória para reterem o conhecimento, sabedoria para aplicarem o que aprendem. Que sejam excelentes alunos, não por orgulho, mas para a Tua glória. Abre portas para bolsas de estudo, para programas de intercâmbio, para experiências que enriqueçam a sua formação. Pai, guarda a mente dos nossos filhos de conteúdos prejudiciais. Na internet, na televisão, nas redes sociais, há tanta coisa que pode corromper a inocência e desviar do caminho correto. Dá-lhes discernimento para escolherem bem o que veem e ouvem. Ajuda-nos como pais a monitorarmos sem sermos invasivos, a orientarmos sem sermos opressores. Senhor, abre caminhos profissionais para os membros da nossa família, que encontrem trabalhos dignos, que desenvolvam carreiras bem-sucedidas, que sejam valorizados nos seus empregos. Que não falte oportunidade para quem está buscando, que não falte promoção para quem merece, que não falte reconhecimento para quem se esforça. Pai amado, pedimos que abras caminhos nos relacionamentos da nossa família, que tenhamos amigos verdadeiros, pessoas que nos edificam, que nos apoiam, que caminham conosco. Afasta de nós as amizades falsas, as pessoas tóxicas, aqueles que só querem nos prejudicar. Dá-nos sabedoria para escolhermos bem com quem nos relacionamos. Senhor, para os solteiros da nossa família, abre o caminho para encontrarem o cônjuge certo. Que não se desesperem, que não façam escolhas erradas por solidão, que esperem no Teu tempo perfeito. Quando for a hora certa, traz a pessoa que Tu preparaste, alguém que ame a Ti em primeiro lugar e que seja compatível em todos os sentidos. Pai, abre caminhos de reconciliação onde há conflitos familiares. Quantas famílias estão divididas por brigas antigas, por heranças disputadas, por palavras malditas? Senhor, cura essas feridas, restaura esses relacionamentos, traz perdão e paz. Que o orgulho não impeça a reconciliação, que o amor seja mais forte que a razão. Ajuda-nos a darmos o primeiro passo, a pedirmos perdão quando erramos, a perdoarmos quando fomos feridos. Que a nossa família seja unida pelo amor que vem de Ti. Senhor, pedimos que abras caminhos de cura para quem está doente na nossa família. Toca com o Teu poder cada corpo enfermo, cada mente perturbada, cada coração aflito. Que os médicos tenham sabedoria para diagnosticar corretamente e tratar eficazmente. Que os remédios façam o efeito esperado. Que os tratamentos sejam bem-sucedidos, que os resultados de exames sejam favoráveis. Mas, Senhor, sabemos que Tu és maior que qualquer medicina, que o Teu poder excede qualquer tratamento humano. Por isso, pedimos os Teus milagres. Que Tu faças o que é impossível para os homens. Que Tu cures o que os médicos dizem ser incurável. Que Tu restaures o que parece estar perdido. Cremos em Ti, Senhor da vida, Deus de milagres. Pai, abre caminhos de libertação para quem está preso a vícios e pecados. Quebra as correntes que escravizam, rompe as amarras que prendem, destrói os jugos que oprimem. Que o poder do Teu Espírito Santo traga liberdade verdadeira. Que quem está cativo experimente a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Senhor,
Dá forças para resistirem às tentações, coragem para buscarem ajuda, perseverança para continuarem firmes no caminho da recuperação. Pai querido, pedimos que abras caminhos de prosperidade para a nossa família. Não a prosperidade egoísta que o mundo busca, mas a prosperidade que vem de Ti e que tem o propósito de nos tornar bênção para outros. Que tenhamos o suficiente para viver com dignidade e ainda sobrar para ajudarmos quem precisa. Abre portas de negócios para os empreendedores da família. Dá-lhes ideias criativas, estratégias eficazes, clientes satisfeitos. Que os seus negócios cresçam, que sejam éticos, que glorifiquem o Teu nome. Senhor, abre caminhos para a aquisição de bens necessários. Se precisamos de uma casa, abre essa porta. Se precisamos de um veículo, providencia. Se precisamos de móveis, de eletrodomésticos, de roupas, supre cada necessidade no Teu tempo perfeito. Pai, ensina-nos a sermos gratos por tudo o que temos, a não vivermos em constante insatisfação, a encontrarmos contentamento no que Tu nos dás. Que saibamos diferenciar necessidades de desejos, que busquemos primeiro o Teu reino. Senhor, protege-nos do consumismo desenfreado, do endividamento irresponsável, da busca incessante por mais e mais coisas materiais. Que o nosso tesouro esteja no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem. Senhor, pedimos que abras caminhos de sabedoria para as decisões importantes que a nossa família precisa tomar. Quando houver mudanças de cidade, dá-nos clareza sobre para onde ir. Quando houver mudanças de emprego, mostra-nos qual escolher. Quando houver decisões sobre investimentos, guia-nos para fazermos escolhas sábias. Que não decidamos baseados apenas em emoções ou em conselhos humanos, mas que busquemos a Tua direção em oração e na Tua palavra. Pai, abre os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a Tua voz. Fala conosco através das Escrituras, através de circunstâncias, através de pessoas sábias, através do Teu Espírito Santo. Que saibamos reconhecer quando és Tu falando e quando é apenas a nossa vontade própria. Senhor, dá-nos paciência para esperarmos pelas Tuas respostas. Às vezes queremos tudo para ontem, mas Tu tens o Teu tempo perfeito para cada coisa. Ajuda-nos a confiarmos mesmo quando não entendemos, a descansarmos mesmo quando as circunstâncias parecem urgentes. Pai, protege-nos de decisões precipitadas que podem trazer consequências negativas para a nossa família. Fecha as portas que devem estar fechadas, mesmo que pareçam atraentes aos nossos olhos. Pai amado, pedimos que abras caminhos de alegria e paz dentro da nossa família. Que a nossa casa seja um lugar onde há risos, onde há conversas agradáveis, onde há momentos de felicidade compartilhada. Ajuda-nos a criarmos memórias boas juntos, a passarmos tempo de qualidade uns com os outros. Na correria do dia a dia, é fácil esquecermos de simplesmente estar juntos, de jogarmos, de conversarmos, de nos divertirmos. Senhor, lembra-nos de que os momentos em família são preciosos e não voltam. Pai, abre caminhos para resolvermos os conflitos de forma saudável. Que saibamos dialogar sem gritar, discordar sem ofender, resolver problemas sem guardar ressentimentos. Dá-nos a graça de pedirmos desculpas quando erramos e de aceitarmos as desculpas quando somos feridos. Que o perdão seja rápido e genuíno entre nós. Senhor, protege a nossa família do estresse que corrói os relacionamentos. Ajuda-nos a não descontarmos nos nossos familiares as frustrações do trabalho ou de outras áreas. Que tratemos com carinho e respeito aqueles que mais amamos. Pai, enche a nossa casa com a Tua presença. Que quando alguém entre na nossa morada, sinta que ali habita o Senhor, que ali há paz, que ali há amor. Senhor, pedimos que abras caminhos de crescimento espiritual para toda a nossa família.
Que cada membro cresça no conhecimento de Ti, na intimidade contigo, na semelhança com Cristo. Dá-nos fome e sede da Tua palavra, desejo de orar, paixão por adorar. Que não sejamos cristãos apenas de nome, mas verdadeiros discípulos que seguem os Teus passos. Pai, abre oportunidades para servirmos juntos como família, que possamos participar de projetos sociais, de missões, de ações na igreja. Que os nossos filhos vejam desde cedo a importância de servir ao próximo, de compartilhar o Evangelho, de fazer a diferença no mundo. Senhor, protege a nossa família de doutrinas falsas, de ensinos distorcidos, de movimentos religiosos que desviam da verdade. Que tenhamos discernimento para reconhecermos o erro e nos apegarmos à sã doutrina. Que a Tua palavra seja a nossa única regra de fé e prática. Pai, que a nossa família seja luz neste mundo de trevas. Que os nossos vizinhos vejam Cristo em nós. Que os nossos colegas percebam que somos diferentes, que todos ao nosso redor sejam impactados pelo Teu amor através das nossas vidas. Usa-nos, Senhor, para expandires o Teu reino aqui na terra. Pai querido, pedimos que abras caminhos de proteção divina sobre cada saída e entrada da nossa família. Quando sairmos pela manhã para as nossas atividades, vai conosco. Quando voltarmos à noite para casa, traz-nos em segurança. Que os Teus anjos nos guardem em todos os nossos caminhos, que nos sustentem nas Suas mãos, para que não tropecemos. Senhor, protege especialmente as crianças da nossa família. Elas são tão vulneráveis, tão inocentes, tão preciosas aos Teus olhos. Guarda-as de todo mal, de pessoas mal intencionadas, de situações perigosas. Coloca adultos responsáveis ao redor delas, pessoas que cuidem bem delas quando não podemos estar presentes. Pai, abre os nossos olhos para percebermos quando algo não está bem com alguém da família. Às vezes, as pessoas sofrem em silêncio, escondem as suas dores, fingem que está tudo bem. Dá-nos sensibilidade para notarmos os sinais, para oferecermos ajuda, para estarmos presentes nos momentos difíceis. Senhor, que ninguém na nossa família se sinta sozinho, abandonado, incompreendido. Que saibamos criar um ambiente onde todos se sintam seguros para compartilhar as suas lutas, os seus medos, as suas fraquezas. Que sejamos uma família de verdade, unida não apenas pelo sangue, mas pelo amor que vem de Ti. Senhor, pedimos que abras caminhos para a nossa família deixar um legado de fé para as próximas gerações. Que os nossos filhos vejam em nós um exemplo de vida cristã autêntica, de fé genuína, de amor verdadeiro. Que quando formos velhos, possamos olhar para trás e ver que valeu a pena ter vivido segundo os Teus princípios. Que os nossos netos e bisnetos conheçam a Ti por causa do testemunho que deixamos. Pai, protege a herança espiritual da nossa família. Que de geração em geração o nome do Senhor seja honrado, que a Tua palavra seja transmitida, que a fé seja preservada. Que não sejamos a geração que quebra esta corrente de bênção. Senhor, tudo o que pedimos é para a Tua glória e para o bem da nossa família. Confiamos que Tu ouves as nossas orações, que Te importas com cada detalhe das nossas vidas, que ages em nosso favor. Abre os nossos caminhos, Senhor, e guarda a nossa família. Coloca-nos nas Tuas mãos poderosas e conduz-nos segundo a Tua perfeita vontade. Que assim seja, Pai amado, que assim seja. Pai celestial, pedimos que abras caminhos de restauração onde há coisas quebradas na nossa família. Se há casamentos em crise, restaura o amor, renova o compromisso, cura as feridas. Se há filhos rebeldes, traz de volta ao lar, amolece os corações endurecidos, restaura os relacionamentos rompidos. Se há familiares afastados há anos, cria oportunidades de reencontro, prepara os corações para o perdão,
restaura a comunhão perdida. Senhor, Tu és especialista em restaurar o que está quebrado, em consertar o que parece irreparável, em renovar o que parece estar morto. Cremos no Teu poder restaurador sobre as nossas famílias. Pai, abre caminhos de provisão sobrenatural quando os recursos naturais se esgotarem. Assim como alimentaste o profeta Elias através dos corvos, assim como multiplicaste o azeite da viúva, assim como fizeste maná cair do céu para o Teu povo no deserto, cremos que podes prover para as nossas famílias de maneiras que nem imaginamos. Que nunca nos falte o necessário, que sempre haja pão na mesa, que as necessidades básicas sejam sempre supridas. Confiamos na Tua fidelidade de Pai provedor que cuida dos seus filhos. Senhor, pedimos proteção sobre a saúde mental de cada membro da nossa família. Vivemos tempos de grande pressão, de expectativas irreais, de comparações constantes através das redes sociais. Protege-nos da ansiedade que paralisa, da depressão que rouba a alegria, do estresse que adoece. Dá-nos equilíbrio emocional, resiliência nos momentos difíceis, capacidade de lidar com as frustrações da vida. Pai, se alguém na família está lutando contra pensamentos suicidas, intervém urgentemente. Mostra a essa pessoa que a vida vale a pena, que há esperança, que há solução. Coloca pessoas certas no caminho dela, profissionais competentes, amigos verdadeiros. Senhor, quebra as cadeias da depressão, da ansiedade, do pânico. Traz cura emocional profunda, liberta das prisões mentais, restaura a alegria de viver. Que cada membro da nossa família experimente a paz que vem de Ti, que excede todo entendimento e guarda os corações e as mentes em Cristo Jesus. Pai, ensina-nos a cuidarmos bem da nossa saúde mental, a buscarmos ajuda quando necessário, a não termos vergonha de admitirmos as nossas fragilidades. Pai amado, pedimos que abras caminhos de comunicação saudável dentro da nossa família, que saibamos expressar os nossos sentimentos de forma clara e respeitosa. Que saibamos ouvir verdadeiramente uns aos outros, não apenas esperar a nossa vez de falar. Que haja diálogo genuíno, onde todos se sintam à vontade para compartilhar as suas opiniões, mesmo quando são diferentes. Senhor, livra-nos da comunicação violenta, das palavras que ferem, dos gritos que machucam. Que controlemos a nossa língua. Que pensemos antes de falar, que usemos palavras que edificam e não que destroem. A palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então que usemos a nossa língua para trazer vida aos nossos relacionamentos familiares. Pai, abre caminhos para resolvermos mal-entendidos rapidamente. Quantos conflitos poderiam ser evitados se simplesmente conversássemos com sinceridade, se esclarecêssemos as situações antes que se tornassem grandes problemas? Ajuda-nos a não deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira, a resolvermos as questões no mesmo dia, a não guardarmos rancor. Senhor, que a nossa comunicação familiar seja temperada com graça, verdade e amor. Pai querido, pedimos que abras caminhos de generosidade no coração da nossa família. Que não sejamos egoístas, pensando apenas em nós mesmos, mas que tenhamos olhos para ver as necessidades ao nosso redor. Que sejamos sensíveis ao sofrimento alheio, prontos para ajudar quem precisa, dispostos a compartilhar o que temos. Senhor, usa a nossa família como instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Que possamos acolher quem está sozinho, alimentar quem tem fome, vestir quem está nu, visitar quem está doente ou preso. Que pratiquemos a verdadeira religião, que é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições. Pai, abre oportunidades para servirmos juntos como família. Que possamos participar de ações sociais, de campanhas solidárias, de projetos missionários. Que os nossos filhos aprendam desde cedo o valor de servir, de doar, de pensar nos outros.
Senhor, protege-nos do egoísmo que corrói os relacionamentos, da avareza que nunca se satisfaz, do materialismo que escraviza. Que saibamos que mais bem-aventurado é dar do que receber, que a verdadeira riqueza está em sermos ricos para com Deus. Senhor, pedimos proteção sobre a intimidade conjugal dos casados na nossa família. Que os casamentos sejam fortalecidos em todas as áreas, incluindo a área física, que haja respeito mútuo, compreensão das necessidades do outro, disposição para agradar o cônjuge. Protege os casamentos de toda influência negativa nesta área, de comparações destrutivas, de expectativas irreais criadas pela mídia. Pai, onde há frieza ou dificuldades nesta área, traz cura e restauração. Que os casais busquem ajuda quando necessário, que conversem abertamente sobre este assunto, que cresçam juntos em intimidade verdadeira. Senhor, protege os casamentos da infidelidade. Que cada cônjuge seja fiel ao seu compromisso, que resista às tentações, que guarde o seu coração. Coloca uma cerca de proteção ao redor de cada casamento, que nenhuma terceira pessoa consiga destruir o que tu uniste. Pai, abre caminhos para que os casais tenham tempo a sós, momentos de romance, oportunidades de renovarem o amor. Na correria da vida com filhos, trabalho e responsabilidades, é fácil esquecer de cuidar do relacionamento conjugal. Lembra-os de que o casamento precisa ser nutrido constantemente para permanecer saudável. Pai amado, pedimos que abras caminhos de sabedoria para educarmos bem os nossos filhos, que saibamos equilibrar amor e disciplina, liberdade e limites, proximidade e respeito. Dá-nos paciência para lidarmos com as diferentes fases do desenvolvimento, sabedoria para respondermos às perguntas difíceis, criatividade para tornarmos o aprendizado interessante. Senhor, ajuda-nos a sermos o exemplo que queremos que os nossos filhos sigam, que não exijamos deles aquilo que nós mesmos não praticamos, que vejam em nós integridade, coerência entre o que falamos e o que fazemos. Pai, protege os nossos filhos das influências negativas do mundo. Guarda-os de conteúdos impróprios na internet, de amizades que podem desviá-los, de ideologias que contradizem a tua palavra. Dá-nos discernimento para sabermos quando intervir e quando dar espaço para que cresçam. Senhor, abre caminhos para conversarmos abertamente com os nossos filhos sobre todos os assuntos importantes da vida. Que não tenham medo de nos procurar quando tiverem dúvidas ou problemas. Que saibam que sempre terão em nós um porto seguro. Pessoas que os amam incondicionalmente e querem o melhor para eles. Senhor, pedimos proteção sobre a reputação da nossa família na comunidade. Que sejamos conhecidos como pessoas de palavra, honestas nos negócios, justas nos relacionamentos, solidárias com os necessitados. Que o nome da nossa família seja sinônimo de integridade e caráter. Pai, se alguém tenta manchar a nossa reputação com mentiras e calúnias, defende a nossa causa. Que a verdade prevaleça, que as intenções maliciosas sejam expostas, que a justiça seja feita. Mas se fizemos algo errado que prejudicou a nossa reputação, dá-nos coragem para admitirmos, humildade para pedirmos perdão, determinação para mudarmos. Senhor, protege especialmente a reputação dos nossos filhos, que não sejam vítimas de bullying, de fofocas maldosas, de boatos infundados. Que tenham amigos verdadeiros que os defendam, que saibam se posicionar com respeito quando forem injustiçados. Pai, abre caminhos para que a nossa família seja respeitada, não por sermos perfeitos, mas por sermos autênticos.
Que as pessoas vejam que somos humanos com falhas, mas que buscamos viver segundo os teus princípios. Que o nosso testemunho aponte sempre para ti e não para nós mesmos. Pai querido, pedimos que abras caminhos de cura para os traumas do passado que ainda afetam membros da nossa família. Se há feridas de infância que nunca foram tratadas, se há abusos que deixaram marcas profundas, se há perdas que nunca foram elaboradas, traz cura, Senhor. Que o teu amor restaurador alcance as partes mais machucadas da alma. Senhor, sabemos que não podemos mudar o passado, mas cremos que tu podes mudar o efeito que o passado tem sobre o presente. Que as pessoas da nossa família não sejam prisioneiras das suas histórias dolorosas, mas que encontrem libertação e cura em ti. Pai, abre caminhos para que busquem ajuda profissional quando necessário. Remove o estigma de procurar terapia ou aconselhamento. Que entendam que buscar ajuda é sinal de sabedoria e não de fraqueza. Conecta-os com profissionais competentes e cristãos que possam auxiliar no processo de cura. Senhor, protege as próximas gerações de repetirem os erros e padrões destrutivos das gerações anteriores. Quebra as maldições hereditárias, rompe os ciclos viciosos, estabelece novos padrões saudáveis. Que a nossa família seja cada vez mais parecida com o que tu planejaste que fosse. Senhor, pedimos proteção sobre o tempo da nossa família. Que saibamos administrar bem as 24 horas que cada dia tem. Que não desperdicemos tempo com coisas fúteis, enquanto negligenciamos o que é realmente importante. Ajuda-nos a priorizar o que tem valor eterno sobre o que é passageiro. Pai, abre os nossos olhos para percebermos que o tempo é o recurso mais precioso que temos. Dinheiro podemos recuperar, oportunidades podem voltar, mas o tempo que passa nunca mais volta. Que não deixemos para amanhã as demonstrações de amor, as palavras de afirmação, os momentos de qualidade com a família. Senhor, protege-nos da armadilha do excesso de trabalho. Quantos pais e mães trabalham tanto para dar o melhor aos filhos materialmente, mas acabam não tendo tempo para estar com eles. Ajuda-nos a encontrar equilíbrio, a entendermos que presença vale mais que presentes, que tempo junto é mais valioso que brinquedos caros. Pai, que aproveitemos cada fase da vida familiar, sabendo que os filhos crescem rápido, que os pais envelhecem, que as oportunidades de estarmos juntos são limitadas. Que criemos memórias preciosas que durarão para sempre. Pai amado, pedimos que abras caminhos de perdão onde há mágoas antigas na nossa família. Quantas famílias estão divididas por ofensas do passado, por palavras duras que foram ditas, por atitudes que machucaram profundamente. Senhor, traz cura para estas feridas. Amolece os corações endurecidos. Remove o orgulho que impede a reconciliação. Derrama o teu amor que cobre multidão de pecados. Pai, ajuda-nos a entendermos que perdoar não significa esquecer ou fingir que nada aconteceu, mas significa libertar a outra pessoa da dívida e nos libertarmos da prisão do rancor. Que não fiquemos presos ao passado, revivendo constantemente as ofensas, alimentando a amargura. Senhor, se fomos nós que ofendemos alguém da família, dá-nos coragem para pedirmos perdão. Remove o orgulho que nos impede de admitir que erramos. Que saibamos pedir desculpas de forma genuína, sem justificativas, sem transferir a culpa. Pai, abre caminhos para conversas de reconciliação, para abraços que curam, para lágrimas que lavam a alma. Que nenhum conflito seja maior que o amor que nos une como família. Que o perdão flua livremente entre nós, assim como tu nos perdoas constantemente. Senhor, pedimos proteção sobre os momentos de lazer da nossa família. Que tenhamos tempo para nos divertirmos juntos, para rirmos, para criarmos memórias felizes.
Abre oportunidades para viagens em família, mesmo que sejam simples, que possamos conhecer lugares novos, viver experiências diferentes, sair da rotina. Pai, protege estes momentos de lazer de se tornarem fontes de estresse. Às vezes planejamos férias perfeitas e acabamos brigando por causa de expectativas não atendidas. Ajuda-nos a relaxarmos, a aproveitarmos o que temos, a sermos gratos pelas oportunidades que surgem. Senhor, abençoa os momentos simples em casa também. Uma refeição em família, um jogo de tabuleiro, um filme juntos, uma conversa na varanda. Que valorizemos estes momentos aparentemente insignificantes, pois são neles que os laços familiares se fortalecem. Pai, protege a nossa família de viver apenas para trabalhar e cumprir obrigações. Que saibamos que também foste tu quem criaste o descanso, que estabeleceste um dia de repouso, que queres que desfrutemos da vida que nos deste. Que encontremos equilíbrio saudável entre responsabilidades e momentos de alegria. Pai querido, pedimos que abras caminhos de sabedoria financeira para a nossa família. Ensina-nos a ganhar honestamente, a gastar sabiamente, a poupar disciplinadamente, a investir inteligentemente, a doar generosamente. Que não sejamos escravos do dinheiro, mas que o dinheiro seja uma ferramenta que nos permite viver bem e abençoar outros. Senhor, protege a nossa família de dívidas que sufocam. Se já estamos endividados, abre caminhos para quitarmos estas dívidas. Dá-nos estratégias, oportunidades de renda extra, sabedoria para renegociar. Que experimentemos a liberdade de não devermos a ninguém. Pai, livra-nos da mentalidade de consumo desenfreado que a sociedade promove. Que não precisemos ter tudo o que os outros têm. Que não nos deixemos levar pelas propagandas enganosas. Que saibamos diferenciar necessidade de desejo. Senhor, abre os nossos olhos para percebermos que as melhores coisas da vida não se compram com dinheiro. Saúde, paz, amor, relacionamentos verdadeiros, alegria genuína, nada disso tem preço. Que busquemos acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Senhor, pedimos proteção sobre a fé de cada membro da nossa família. Que ninguém se desvie do caminho da verdade. Que ninguém seja enganado por falsas doutrinas, que ninguém abandone a fé por causa de decepções ou dificuldades. Fortalece a fé de cada um, Pai, quando vierem as tempestades da vida, que a fé não naufrague. Pai, abre caminhos para que cada membro da família tenha um encontro pessoal contigo. Que não vivam apenas de uma fé emprestada dos pais ou dos avós, mas que desenvolvam a sua própria caminhada espiritual, que conheçam a Ti pessoalmente, que experimentem o Teu amor, que sintam a Tua presença. Senhor, protege especialmente os jovens da nossa família que estão sendo bombardeados com ideias contrárias à fé cristã. Dá-lhes firmeza para se posicionarem, sabedoria para responderem às críticas, coragem para nadarem contra a corrente quando necessário. Pai, que a nossa família seja conhecida como uma família de fé. Que as gerações futuras olhem para trás e vejam que servimos ao Senhor, que guardamos os seus mandamentos, que vivemos segundo os seus princípios. Que sejamos fiéis até o fim, perseverantes na corrida, vitoriosos na batalha da fé. Pai amado, pedimos que abras caminhos de paciência dentro da nossa família, que sejamos pacientes uns com os outros, compreensivos com as limitações de cada um, tolerantes com as diferenças, que não esperemos perfeição uns dos outros, pois todos somos humanos falhos e imperfeitos. Senhor, dá-nos paciência especialmente com os idosos da família que estão mais lentos, que repetem as mesmas histórias, que precisam de mais atenção. Que os honremos com paciência e amor, lembrando que um dia também envelheceremos. Pai,
Dá-nos paciência com as crianças que estão aprendendo, que fazem perguntas sem parar, que têm energia infinita. Que não as tratemos com irritação, mas que valorizemos a sua curiosidade, a sua espontaneidade, a sua pureza. Senhor, dá-nos paciência conosco mesmos também. Às vezes, somos muito duros com as nossas próprias falhas, nos cobramos demais, não nos damos o direito de errar. Ajuda-nos a termos paciência com o nosso próprio processo de crescimento e amadurecimento. Pai, que a paciência seja uma marca da nossa família, um valor que praticamos diariamente, uma virtude que nos distingue num mundo tão impaciente e intolerante. Senhor, pedimos proteção sobre as escolhas dos nossos filhos quando se tornarem adultos, que escolham bem com quem vão se casar, onde vão morar, que carreira vão seguir. Dá-lhes discernimento para tomarem decisões sábias, coragem para seguirem o caminho certo, mesmo quando for difícil. Pai, abre os nossos olhos como pais para sabermos quando devemos aconselhar e quando devemos apenas apoiar. Que não sejamos controladores tentando viver a vida dos nossos filhos, mas que também não sejamos omissos deixando-os sem orientação. Senhor, protege os nossos filhos de casamentos precipitados, de escolhas profissionais baseadas apenas em dinheiro, de decisões que podem comprometer o futuro deles. Mas também nos ajuda a confiarmos que Tu cuidas deles, que podes guiá-los mesmo quando não estamos por perto. Pai, que quando os nossos filhos constituírem as suas próprias famílias, levem consigo os valores que tentamos transmitir. Que sejam bons cônjuges, pais responsáveis, pessoas íntegras. Que o legado da nossa família continue através deles. Senhor, abençoa cada nova família que surge da nossa família. Que todas sejam alicerçadas em Ti, que prosperem, que sejam felizes. Pai querido, pedimos que abras caminhos de esperança quando a nossa família enfrentar momentos difíceis. Que nunca percamos a esperança, mesmo quando as circunstâncias parecerem desesperadoras. Que saibamos que depois da noite mais escura sempre vem o amanhecer. Que depois da tempestade vem a calmaria. Que depois do inverno vem a primavera. Senhor, Tu és o Deus da esperança que nos enche de toda alegria e paz no crer, para que abundemos na esperança pelo poder do Espírito Santo. Quando tudo parecer perdido, lembra-nos de que para Ti nada é impossível. Pai, protege a nossa família do desânimo que paralisa, do pessimismo que rouba os sonhos, da incredulidade que limita o Teu agir. Que sejamos pessoas de fé e esperança, que contagiemos uns aos outros com otimismo saudável, que vejamos possibilidades onde outros veem apenas problemas. Senhor, abre os nossos olhos para enxergarmos as Tuas promessas mesmo em meio às dificuldades. Que ancoremos a nossa esperança não nas circunstâncias mutáveis, mas na Tua palavra imutável. Que a esperança seja a âncora da nossa alma, firme e segura. Pai, que a nossa família seja conhecida como uma família esperançosa, que não desiste, que continua acreditando, que persevera até ver a vitória. Senhor, pedimos proteção sobre o legado que vamos deixar como família. Que quando partirmos desta vida, deixemos mais do que bens materiais. Que deixemos um exemplo de fé vivida, de amor praticado, de valores preservados. Que as gerações futuras olhem para nós e digam que valeu a pena, que fizemos diferença, que honramos o Teu nome. Pai, abre caminhos para que cada membro da família encontre o seu propósito, que ninguém viva uma vida sem significado, apenas existindo sem realmente viver, que cada um descubra para que foi criado, que talentos recebeu, que missão tem neste mundo. Senhor, usa a nossa família para impactar positivamente a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso país. Que sejamos sal da terra e luz do mundo.
Que através das nossas vidas, muitas outras pessoas sejam abençoadas e conheçam a Ti. Pai, quando chegarmos ao final das nossas vidas, que possamos olhar para trás sem arrependimentos. Que tenhamos a certeza de que amamos bem, que perdoamos sempre, que vivemos intensamente. Que ouçamos de Ti: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Que a nossa família inteira esteja reunida na eternidade contigo. Pai amado, colocamos toda a nossa família nas Tuas mãos nesta manhã. Confiamos que Tu abrirás os caminhos que precisam ser abertos e fecharás os que devem permanecer fechados. Cremos que a Tua proteção nos acompanha onde quer que formos, que os Teus anjos acampam ao nosso redor, que nenhum mal nos alcançará. Senhor, que este dia seja marcado pela Tua presença constante na vida de cada membro da nossa família. Que sintamos que não estamos sozinhos, que Tu caminhas conosco, que Te importas com cada detalhe das nossas vidas. Pai, renovamos o nosso compromisso de colocar-Te em primeiro lugar em tudo. Que a nossa família seja conhecida como uma família que serve ao Senhor, que guarda os Seus mandamentos, que anda nos Seus caminhos. Senhor, abençoa a nossa família desde o mais velho até o mais novo. Que todos experimentem o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Que sejamos prósperos em todas as áreas, saudáveis no corpo e na alma, protegidos de todo mal. Pai, que o nome da nossa família seja uma bênção onde quer que seja pronunciado. Que glorifiquemos a Ti em tudo o que fazemos, em tudo o que dizemos, em tudo o que somos. Entregamos este dia e toda a nossa vida nas Tuas mãos poderosas. Senhor, pedimos que abras caminhos de compreensão mútua na nossa família, que saibamos nos colocar no lugar do outro, que tentemos entender as perspectivas diferentes, que respeitemos as opiniões divergentes. Cada pessoa é única, com a sua história, as suas experiências, a sua forma de ver o mundo. Ajuda-nos a celebrarmos estas diferenças em vez de permitirmos que elas nos dividam. Pai, protege a nossa família da intolerância que gera conflitos, do julgamento precipitado que magoa, da crítica destrutiva que destrói relacionamentos. Que sejamos rápidos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irarmos. Senhor, abre os nossos corações para aceitarmos as pessoas da nossa família como elas são, não como gostaríamos que fossem. Que não tentemos mudar ninguém, mas que amemos incondicionalmente. Pai, dá-nos sabedoria para sabermos quando precisamos ter conversas difíceis e quando é melhor deixarmos passar. Que tenhamos discernimento para distinguirmos entre questões importantes que precisam ser abordadas e pequenas coisas que podemos ignorar. Senhor, que a compreensão e a aceitação sejam marcas registradas da nossa família. Pai amado, pedimos proteção sobre os momentos de transição que a nossa família enfrenta. Mudanças de casa, de cidade, de escola, de emprego, todas estas transições podem ser desafiadoras. Dá-nos força para enfrentarmos as mudanças, flexibilidade para nos adaptarmos ao novo, coragem para deixarmos ir o que ficou para trás. Senhor, que nas transições não percamos a nossa essência como família. Que onde quer que estejamos, continuemos unidos, amando uns aos outros, apoiando-nos mutuamente. Pai, abre caminhos para que as transições sejam oportunidades de crescimento e não apenas momentos de dor. Que aprendamos com cada mudança, que nos tornemos mais fortes, mais sábios, mais resilientes. Senhor, protege especialmente as crianças durante as transições. Elas são mais vulneráveis às mudanças, sentem mais dificuldade em se adaptar. Dá-lhes segurança emocional, ajuda-os a fazerem novos amigos, que se sintam bem no novo ambiente. Pai, que em cada transição sintamos a Tua presença conosco. Que saibamos que Tu não mudas, que és o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Que esta certeza nos dê estabilidade em meio às mudanças. Senhor, pedimos que abras caminhos de gratidão no coração da nossa família. Que não vivamos reclamando do que nos falta, mas agradecendo pelo que temos. Que cultivemos um espírito grato que reconhece as bênçãos diárias, mesmo as pequenas. Pai, ajuda-nos a vermos que temos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Temos vida, saúde, família, um teto sobre a cabeça, comida na mesa. Milhões de pessoas não têm nem isso. Que sejamos gratos pelo básico, antes de desejarmos o luxo. Senhor, que expressemos gratidão uns aos outros dentro da família. Que não demos como garantido os sacrifícios que cada um faz, o trabalho que cada um desempenha, o amor que cada um demonstra. Que digamos obrigado com frequência, que reconheçamos os esforços, que valorizemos as contribuições de cada membro. Pai, protege-nos da ingratidão, que é uma das raízes de muitos males. Que sejamos gratos a Ti acima de tudo, reconhecendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Que a gratidão transforme a nossa perspectiva e encha os nossos corações de alegria. Pai querido, pedimos proteção sobre os relacionamentos da nossa família com os vizinhos e a comunidade. Que sejamos bons vizinhos, pessoas com quem é agradável conviver, famílias que contribuem positivamente para o bairro. Que não causemos problemas, que respeitemos o espaço alheio, que sejamos prestativos quando necessário. Senhor, abre oportunidades para sermos luz na nossa vizinhança. Que através de pequenos gestos de gentileza possamos mostrar o Teu amor. Um sorriso, uma conversa amigável, uma ajuda prática, tudo isso pode fazer diferença na vida de alguém. Pai, protege a nossa família de conflitos com vizinhos. Que saibamos resolver as diferenças com sabedoria e respeito. Se houver mal-entendidos, que sejam esclarecidos rapidamente. Se houver ofensas, que haja perdão. Senhor, que a nossa casa seja conhecida na vizinhança como um lugar de paz, de alegria, de amor. Que as pessoas sintam-se bem-vindas, que saibam que podem contar conosco em momentos de necessidade. Pai, usa a nossa família para abençoar a comunidade onde vivemos. Que sejamos sal e luz, influenciando positivamente o ambiente ao nosso redor. Senhor, pedimos que abras caminhos de humildade na nossa família. Que não sejamos orgulhosos achando que somos melhores que os outros, que sabemos tudo, que não precisamos de ninguém. Dá-nos a humildade de reconhecermos as nossas limitações, de admitirmos quando erramos, de pedirmos ajuda quando necessário. Pai, protege a nossa família da soberba que precede a queda. Que saibamos que tudo o que temos e somos vem de Ti, que sem Ti nada podemos fazer, que não nos gloriemos nas nossas conquistas como se fossem fruto apenas do nosso esforço. Senhor, que sejamos humildes para aprendermos com todos, até com os mais simples, que não desprezemos ninguém por causa de posição social, nível educacional ou condição financeira. Que vejamos o valor em cada pessoa, criada à Tua imagem e semelhança. Pai, ensina-nos que a verdadeira grandeza está em servir, não em ser servido. Que sigamos o exemplo de Jesus, que, sendo Senhor, lavou os pés dos discípulos. Que a humildade seja o fundamento sobre o qual construímos os nossos relacionamentos familiares. Pai amado, pedimos proteção sobre a privacidade da nossa família. Que saibamos guardar as questões familiares dentro de casa, que não exponhamos os nossos problemas para todo mundo, que respeitemos a intimidade de cada membro. Senhor, protege-nos da exposição excessiva nas redes sociais, que tenhamos sabedoria para sabermos o que compartilhar e o que manter privado. Que não vivamos para mostrar uma vida perfeita na internet, enquanto a realidade é diferente. Pai, que haja confiança dentro da família, que cada um saiba que pode compartilhar as suas lutas, os seus medos,
as suas fraquezas, sem o risco de ser julgado ou exposto. Que o que é dito em família, fique em família. Senhor, abre caminhos para conversas profundas e verdadeiras, onde possamos ser vulneráveis uns com os outros. Que não vivamos apenas na superficialidade, falando apenas do tempo e do futebol. Que possamos compartilhar o que realmente importa, o que nos alegra, o que nos preocupa, o que sonhamos. Pai, protege a nossa família de fofocas e intrigas. Que não falemos mal uns dos outros pelas costas, que não alimentemos conflitos através de conversas maldosas. Senhor, pedimos que abras caminhos de criatividade na nossa família, que saibamos encontrar soluções criativas para os problemas, que pensemos fora da caixa, que não nos limitemos ao óbvio. Dá-nos imaginação para tornarmos a vida mais interessante, mais divertida, mais significativa. Pai, que incentivemos a criatividade, especialmente nas crianças. Que não matemos a imaginação delas com excesso de regras, que valorizemos as suas criações, que demos espaço para brincarem, desenharem, inventarem. Senhor, abre oportunidades para desenvolvermos os talentos artísticos que existem na família. Se há quem goste de música, de pintura, de escrita, de teatro, que estes talentos sejam cultivados. Que possamos usar a criatividade para glorificar-te e abençoar outros. Pai, protege a nossa família da monotonia que torna a vida sem graça. Que saibamos inovar, experimentar coisas novas, sair da rotina de vez em quando. Que a vida familiar seja dinâmica, cheia de surpresas agradáveis, de momentos memoráveis. Senhor, que usemos a criatividade para resolvermos conflitos, para expressarmos amor, para criarmos tradições familiares únicas que serão lembradas por gerações. Pai querido, pedimos proteção sobre a unidade da nossa família. Que sejamos verdadeiramente unidos, não apenas no nome, mas no coração. Que quando um sofre, todos sofram juntos. Que quando um se alegra, todos se alegrem juntos. Senhor, protege a nossa família de divisões causadas por ciúmes, invejas, competições. Que não haja disputa entre irmãos, que não haja preferências injustas dos pais, que não haja facções dentro da família. Pai, abre os nossos olhos para percebermos que a união faz a força. Uma família unida pode enfrentar qualquer tempestade, superar qualquer desafio, vencer qualquer batalha. Mas uma família dividida está vulnerável aos ataques do inimigo. Senhor, que o amor seja o elo que nos une. Não um amor apenas de palavras, mas um amor demonstrado em ações concretas. Que estejamos presentes uns para os outros nos momentos difíceis, que celebremos juntos as vitórias, que choremos juntos nas perdas. Pai, que a nossa família seja como uma corda de 3 dobras que não se quebra facilmente. Tu no centro, unindo-nos, fortalecendo-nos, guardando-nos, que nada nem ninguém consiga nos separar. Senhor, pedimos que abras caminhos de compaixão no coração da nossa família, que sejamos sensíveis ao sofrimento alheio, que nos importemos com as dores das pessoas, que façamos algo prático para ajudar. Que não sejamos indiferentes às necessidades ao nosso redor. Pai, que a compaixão comece dentro de casa, que sejamos compassivos uns com os outros, que entendamos que cada um está lutando as suas próprias batalhas, que sejamos gentis mesmo quando o outro não merece. Senhor, abre os nossos olhos para vermos as pessoas como Tu as vês, com compaixão, com amor, com misericórdia. Que não julguemos pela aparência, que não façamos suposições precipitadas sobre as motivações dos outros. Pai, que a compaixão nos mova à ação. Não adianta apenas sentirmos pena, precisamos fazer algo concreto. Que sejamos as mãos e os pés de Jesus neste mundo, levando esperança, consolo, ajuda prática. Senhor,
protege-nos da indiferença que endurece o coração. Que nunca nos acostumemos com o sofrimento, que nunca percamos a capacidade de nos comovermos, que nunca deixemos de nos importar. Que a compaixão seja uma marca da nossa família. Pai amado, pedimos proteção sobre as finanças da nossa família. Que sempre tenhamos o suficiente para as nossas necessidades, que não falte o pão de cada dia, que possamos viver com dignidade. Senhor, abre fontes de renda que ainda não conhecemos. Multiplica o pouco que temos, faz render o salário, traz oportunidades de trabalho. Pai, ensina-nos a sermos fiéis nos dízimos e ofertas. Que entendamos que tudo vem de Ti e que devolvemos apenas uma pequena parte. Que não retenhamos o que é Teu, que sejamos generosos na obra do Teu reino. Senhor, protege-nos de dívidas que escravizam. Se já estamos endividados, abre caminhos para quitarmos estas dívidas. Dá-nos disciplina para não gastarmos mais do que ganhamos, sabedoria para distinguirmos necessidade de desejo. Pai, que o dinheiro não seja motivo de brigas na família. Que saibamos conversar sobre finanças com maturidade, que tomemos decisões em conjunto, que sejamos transparentes uns com os outros. Senhor, que sejamos ricos não necessariamente em dinheiro, mas ricos em fé, em amor, em boas obras. Que acumulemos tesouros no céu, onde nada se perde. Senhor, pedimos que abras caminhos de sabedoria para a nossa família. Que não sejamos tolos que seguem os seus próprios caminhos, mas sábios que buscam a Tua orientação. Dá-nos sabedoria para tomarmos decisões corretas, para escolhermos bem, para agirmos com prudência. Pai, a Tua palavra diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Ti que a todos dás liberalmente. Então pedimos, Senhor, derrama sabedoria sobre a nossa família. Que saibamos lidar com as situações complexas da vida, que encontremos soluções para os problemas, que façamos escolhas que honrem a Ti. Senhor, que busquemos sabedoria na Tua palavra. Que sejamos uma família que lê a Bíblia, que medita nos Teus ensinamentos, que aplica os Teus princípios. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai, protege-nos da insensatez que leva à destruição. Que não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, que não confiemos apenas no nosso entendimento limitado, que reconheçamos a Ti em todos os nossos caminhos e Tu endireitarás as nossas veredas. Senhor, que a sabedoria guie cada passo da nossa família. Senhor, pedimos que abras caminhos de renovação constante na nossa família. Que não nos acomodemos, que não estagnemos, que continuemos crescendo e melhorando sempre. Renova as nossas forças quando estivermos cansados, renova a nossa esperança quando estivermos desanimados, renova o nosso amor quando estiver esfriando. Pai, que sejamos como a águia que renova a sua juventude. Que a cada dia acordemos renovados, com energias novas, com disposição para enfrentarmos o que vier. Que os problemas de ontem não roubem a alegria de hoje. Senhor, renova os nossos relacionamentos familiares. Onde há rotina, traz novidade. Onde há frieza, acende o fogo. Onde há distância, aproxima os corações. Que não permitamos que os relacionamentos se deteriorem por falta de cuidado. Pai, renova a nossa mente, que não pensemos como sempre pensamos, que não hajamos como sempre agimos, se isso não está produzindo bons frutos. Que estejamos abertos a mudar, a aprender, a crescer. Senhor, que a renovação seja uma constante na vida da nossa família, mantendo-nos sempre vivos, vibrantes, apaixonados pela vida que Tu nos deste. Pai amado, pedimos proteção sobre o testemunho da nossa família, que a nossa vida familiar seja um testemunho do Teu amor, da Tua graça, do Teu poder. Que as pessoas olhem para nós e vejam algo diferente, algo especial, algo que só pode vir de Ti. Senhor,
Que não sejamos hipócritas que agem de um jeito na igreja e de outro jeito em casa. Que haja coerência entre o que professamos e o que praticamos. Que o nosso testemunho seja autêntico, verdadeiro, genuíno. Pai, abre oportunidades para compartilharmos a nossa fé com outros. Que não tenhamos vergonha do Evangelho. Que saibamos falar do que Tu tens feito nas nossas vidas. Que o nosso testemunho aponte sempre para Ti e não para nós mesmos. Senhor, protege o testemunho da nossa família de escândalos, de comportamentos vergonhosos, de situações que desonrem o Teu nome. Que vivamos de forma irrepreensível, que sejamos exemplo de integridade. Pai, que quando as pessoas pensarem na nossa família, pensem também em Ti. Que sejamos conhecidos como uma família que serve ao Senhor, que ama a Deus e ao próximo, que faz diferença no mundo. Que o nosso testemunho seja poderoso e transformador. Senhor, pedimos que abras caminhos de alegria genuína na nossa família. Não a alegria superficial que depende das circunstâncias, mas a alegria profunda que vem de Ti e que permanece mesmo em meio às dificuldades. Que a nossa casa seja cheia de risos, de celebrações, de momentos felizes. Pai, que celebremos as vitórias, grandes e pequenas. Que não deixemos passar despercebidas as conquistas, os aniversários, as datas especiais. Que criemos tradições familiares que gerem memórias felizes. Senhor, que encontremos alegria nas coisas simples, um pôr do sol juntos, uma refeição em família, uma conversa sincera, um abraço apertado. Que não precisemos de grandes eventos para sermos felizes. Pai, protege a nossa família da tristeza que rouba a alegria, da depressão que apaga o brilho dos olhos, do desânimo que paralisa. Que mesmo nos dias difíceis possamos encontrar motivos para sorrir, para agradecer, para celebrar. Senhor, que a alegria do Senhor seja a nossa força, que esta alegria seja contagiante, que se espalhe para todos ao nosso redor. Que a nossa família seja conhecida como uma família alegre, positiva, que vê o lado bom das coisas. Pai querido, pedimos proteção sobre as gerações futuras da nossa família, que os nossos filhos, netos, bisnetos e todas as gerações vindouras conheçam a Ti, sirvam a Ti, amem a Ti. Que o legado de fé que estamos construindo hoje perdure por muitas gerações. Senhor, que ensinemos bem aos nossos filhos os caminhos do Senhor, que não apenas falemos sobre Ti, mas que vivamos de forma que eles vejam a Tua realidade nas nossas vidas. Que sejamos exemplo vivo do que significa seguir a Jesus. Pai, protege as futuras gerações dos enganos do mundo, das filosofias vazias, das tentações que podem desviá-los. Que cresçam firmes na fé, arraigados na Tua palavra, cheios do Teu Espírito. Senhor, que cada geração seja melhor que a anterior, que aprendam com os nossos acertos e também com os nossos erros, que não repitam os mesmos erros, que avancem mais longe do que nós avançamos. Pai, abençoa as gerações futuras da nossa família com saúde, prosperidade, sabedoria, mas acima de tudo, com o conhecimento de Ti. Que sejam uma geração que busca a Tua face, que vive para a Tua glória, que faz diferença no mundo. Senhor, pedimos que abras caminhos de coragem na nossa família, que não sejamos covardes que fogem dos desafios, mas corajosos que enfrentam os problemas de frente. Dá-nos coragem para fazermos o que é certo mesmo quando é difícil, para nos posicionarmos mesmo quando somos minoria, para defendermos os nossos valores mesmo sob pressão. Pai, que tenhamos coragem para mudanças necessárias. Às vezes, ficamos presos em situações ruins por medo de mudar, por receio do desconhecido. Ajuda-nos a termos coragem para darmos passos de fé, para sairmos da zona de conforto quando necessário. Senhor,
Dá-nos coragem para perdoarmos quando fomos profundamente feridos, para recomeçarmos quando tudo parece perdido, para continuarmos quando queremos desistir. Que a coragem não seja a ausência de medo, mas a decisão de agirmos apesar do medo. Pai, protege a nossa família da covardia que nos impede de vivermos plenamente. Que não deixemos de fazer coisas importantes por medo, que não percamos oportunidades por insegurança. Senhor, lembra-nos de que Tu estás conosco, que não precisamos temer, porque Tu és o nosso Deus. Que esta certeza nos dê coragem para enfrentarmos qualquer situação. Pai amado, pedimos proteção sobre cada palavra que sai da boca dos membros da nossa família. Que as nossas palavras sejam sempre temperadas com sal, que edifiquem e não destruam, que tragam vida e não morte. Senhor, a Tua palavra diz que a língua tem poder de vida e morte. Que usemos este poder para abençoar, para encorajar, para edificar. Que as nossas palavras dentro de casa sejam palavras de amor, de afirmação, de incentivo. Pai, protege-nos de palavras duras que machucam, de críticas destrutivas que desencorajam, de sarcasmo que fere, que controlemos a nossa língua, que pensemos antes de falarmos, que não digamos coisas no calor do momento que depois não podemos retirar. Senhor, que as nossas conversas familiares sejam edificantes, que falemos sobre coisas boas, que compartilhemos sonhos, que expressemos gratidão, que evitemos fofocas, reclamações constantes, negatividade. Pai, que as palavras de bênção sejam frequentes na nossa família. Que abençoemos uns aos outros, que declaremos coisas boas sobre cada membro, que usemos as palavras para construir e não para destruir. Senhor, que a nossa comunicação familiar reflita o Teu amor e a Tua graça. Senhor, pedimos que abras todos os caminhos que precisam ser abertos na vida da nossa família e que guardes cada um de nós com o Teu amor poderoso. Que este dia seja marcado pelas Tuas bênçãos abundantes sobre nós. Que a Tua presença nos acompanhe em cada passo, em cada decisão, em cada momento. Pai, confiamos plenamente em Ti. Sabemos que tens um plano perfeito para a nossa família, que Te importas com cada detalhe das nossas vidas, que ages em nosso favor. Entregamos nas Tuas mãos cada preocupação, cada necessidade, cada sonho. Senhor, que a nossa família seja um reflexo do Teu amor aqui na terra, que sejamos unidos, fortes, fiéis, que enfrentemos juntos os desafios, que celebremos juntos as vitórias, que caminhemos juntos até o fim. Pai, abençoa cada membro da nossa família, desde o mais velho até o mais novo. Que todos experimentem a Tua bondade, a Tua fidelidade, o Teu cuidado paternal. Que cresçamos juntos na fé, no amor, na esperança. Senhor, entregamos esta oração e toda a nossa família nas Tuas mãos poderosas. Que assim seja, Pai amado. Tudo isto pedimos e declaramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai Celestial, queremos Te agradecer por este momento de oração, por nos permitires trazer diante de Ti a nossa família. Obrigado por sempre nos ouvires, por Te importares com cada detalhe das nossas vidas, por nunca nos abandonares. Que cada dia comece com esta certeza: estamos sob a Tua proteção e os nossos caminhos estão nas Tuas mãos. Que vivamos este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos na Tua presença e colocamos a Ti em primeiro lugar em cada decisão e ação. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir estas palavras de fé e esperança. Escreve amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de oração por todas as famílias. Inscreve-te no canal
para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão a tua caminhada com Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre ti e sobre toda a tua família, hoje e sempre. Que Ele abra os teus caminhos, proteja os teus passos e guarde todos aqueles que amas. Que a paz que excede todo entendimento guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Amém e amém.